Olá, gente, tudo bem? Eu sou Fátima Reis, do Carreiras e Oportunidades. Estou aqui na Bahia fazendo essa temporada curta presencial com alguns profissionais da área de desenvolvimento humano, liderança e consultoria. E a minha convidada de hoje é uma pessoa muito especial porque ela é especialíssima em vendas. Porque, para mim, venda é tudo, viu, gente? Vou falar um pouquinho dela aqui. Então, ela é administradora de empresas, ela é especialista em pessoas, ela tem especializações em PNL, coaching, analista de comportamento, trabalhou em empresas como o Banco GE, Nestlé, Vigor, dentre outras. E hoje ela é a gestora comercial da Três Corações S.A., que todo mundo conhece, né? Ademildes Duarte. Não sai daí, gente, a gente volta já. Então, gente, estou aqui de volta com essa profissional de ponta aqui em Salvador, que é a Ademildes Duarte. Que satisfação ter você aqui, querida. Idem. Muito feliz de estar aqui com você também, te conhecer presencial. Prazer Muito meu. bom. Prazer meu. Então, vamos aí preparar esse pessoal e mostrar o quanto é importante liderar e também trabalhar com vendas. Vamos. Então, assim, com esse know-how que você tem de pessoas, né? São 20 anos já de carreira, né? Vendas, pessoas, você já liderou muita gente. E como é você motivar liderados que estão desinteressados na empresa? Me conte aí, querida. Porque para mim é um desafio grande. É de verdade. Divida aí. É de verdade. Na verdade, todo líder passa por esse momento, né? E passa por esse momento e várias vezes até na própria empresa. O que eu faço, né? O que eu já fiz durante esses 20 anos de carreira que eu tenho como liderança, é acessar o colaborador. É você sair desse contexto profissional e você acessar ele no campo pessoal. Por quê? Tem que fazer sentido para ele. Então, naquele momento, ele já não está mais interessado na empresa. Por quê? Quais são os gatilhos, né, que está bloqueando ele? Quais são as crenças limitantes que estão bloqueando ele? Sim. Por que ele não quer? Às vezes, Fátima, o colaborador ele não quer mais a empresa porque ele não se acha capaz, porque ele não se acha valorizado, né? São várias coisas, porque a remuneração, às vezes ele acha que a remuneração não está compatível. Então, na verdade, seria esse link que o gestor precisa fazer, acessar as emoções dele, procurando entender qual é a dificuldade, por que ele não quer, entende? E aí, quando você acessa isso, você vai fazer sentido, fazer o link do objetivo pessoal dele, quais são os anseios, quais são os desejos pessoais, e linkar isso para que tenha sentido. Se você não fizer isso, não adianta fazer plano de incentivo, não adianta aumentar o salário, porque, por exemplo, pode não ser uma questão salarial, entende? É você acessar ele, trazer ele para perto, o olho no olho, e entender qual é essa dificuldade. Um outro ponto é o próprio líder acreditar no negócio. Né? O líder ele tem que vender isso, ele tem que respirar que ele acredita na empresa. Quando ele acredita na empresa, ele vai transmitir isso para os seus liderados. É o primeiro caminho. Após isso, esse acesso na questão pessoal. Perfeito. É trazer ele para perto, é querer entender. E eles estão, normalmente, pessoas que estão desmotivadas, Fátima, elas querem falar sobre isso. Elas estão por aqui. Elas querem botar para fora, né? Pronto. Então, quando você percebe isso, é só você criar um plano de ação para acessar ele. Claro que tudo tem limite. Tem aqueles que não quer mais, já é energia vencida, e que a solução vai ser um desligamento, né? Mas, normalmente, seria esse olho no olho. Né? Na verdade, é você não perder o talento, que às vezes você pode estar simplesmente perdendo o talento. Verdade. Né? Por questões emocionais, por bloqueios, por crenças limitantes. E o que eu tenho feito e tem dado certo nessa minha caminhada é justamente olho no olho. E bacana, a Ademildes trouxe uma coisa interessante. Você perceber a necessidade do seu liderado, porque é gente falando com gente. Olha que legal você trouxe. Então, assim, se você mesmo fazendo isso, o outro não quer, você, liderado, eu digo uma coisa. Não está satisfeito, querido? Peça para sair. Simples assim. Ah, mas eu preciso para pagar minhas contas. Então, assim, vá buscar algo que vai te fazer feliz. Porque não adianta você estar ali pelo salário e adoecer e gastar o dinheiro que você está ganhando. Entende? Exatamente. Então, você tem que perceber, se você tem um líder que lhe chama e quer lhe ajudar de alguma forma, até para você ter a coragem de pedir para sair para outro lugar. Ou você primeiro vai para outro lugar, vê a oportunidade de ir e se desliga honestamente. Ó, muito obrigada pela oportunidade, estou indo para outro lugar. Porque eu acho que isso acontece na vida da gente. Chega um ponto que a gente não está mais feliz ali, não quer mais aquilo para a gente, e mudar não tem problema nenhum, mas tem que ser da forma correta. Não é, Sim, Ademildes? claro, claro.
Porque Ou você... deixar o porta abertas, né? Pois é, você tem uma carreira aí de 20 anos em grandes empresas e todas as portas ficaram abertas para você. Exatamente, exatamente. Entende? Então é isso exatamente. que tem que estar claro para você, que é profissional, que quer ser liderado, ou líder também, que isso também ela vai trazer aqui para a gente. Então, assim, como engajar o líder para que ele influencie os liderados para, assim, conseguir melhores resultados, como você mesmo falou. Eu, como líder, tenho que inspirar os meus liderados. Então, assim, como engajar? Que você é líder de alguns líderes, não é isso? Você Sim, cobra sim, de algumas pessoas sim. que tem, então, como a gente chama no popular, o chão de fábrica, né? Sim, Então, tem uma sim. hierarquia. Sim. Então, como é que você faz isso? Ó, o primeiro ponto, Fátima, é que aquele líder, ele faça parte do negócio, que ele se sinta pertencente. Então, o líder ele só vai conseguir influenciar pessoas se ele estiver fazendo parte do negócio. Para ele fazer parte do negócio, o líder maior precisa dar autoridade a ele, ele precisa participar das tomadas de decisões, então ele tem que estar engajado naquilo, ele tem que ter as ideias dele respeitadas, trazidas para a mesa. Então, assim, quando o cara ele se sente nessa condição, ele automaticamente ele vai estar engajado. Eu sempre trago a comparação entre o engajado e o comprometido, né? Que eu gosto muito desse meu conceito, que o comprometido, o que é que o comprometido faz? Ele vai entregar o resultado, só que quando der 18 horas ele vai embora. E o engajado, Fátima, ele só vai quando ele tiver a certeza de que ele entregou o resultado. Perfeito. Né? É o proativo, ele vai trazer, ele vai ser proativo voluntariamente. Então, o líder que está nessa condição, primeiro, com formação, né? Que ele está na questão de estar tratando com a empresa sendo valorizado, sendo respeitado. Quando eu falo de valorização, eu falo de uma ideia em questões financeiras também, a remuneração. Então, quando o cara está nesse nível, pode ter certeza que ele vai gerar resultado. E qual é o gerar o resultado? O maior princípio de um líder, alguém fazer algo por ele. Entende? Perfeito. Então, ele vai fazer algo quando ele estiver nesse nível de engajamento. Né? Eu acredito nisso. É interessante isso que você trouxe. Então, assim, quando o líder, ele veste a camisa, então, assim, quando você vê os mais, né? Na hora que for uma promoção, você diz, esse aqui é bom, aquele ali é bom, aquele nem pensar. Aquele, assim, estagnou. O que a gente pode fazer? Porque quando a pessoa quer ajuda, o líder está disposto a ajudar, né? Exatamente. Porque, para mim, líder é uma coisa, chefe é outra, né? Com certeza. Então, se você tem um chefe, é diferente de líder. Então, você não opinar, não contribuir com o desenvolvimento e crescimento da empresa, tem alguma coisa errada. Porque o não líder, está participando. ele puxa realmente, vamos lá, vamos fazer acontecer? Exatamente. Né? Vamos fazer exatamente. a diferença? Isso é legal. E assim, como um líder dividir, né? Fazer essa gestão de tempo, porque é um processo, né? Tarefas e pessoas. Você lida com as duas coisas, porque você é administradora também, e quem lida com vendas tem que entender de números. Sim, né? sim. Sabe as metas que tem que atingir, né? Então, como é que você faz para dividir? E para quem é líder, como fazer para dividir o tempo para pessoas e as tarefas? Eu costumo dizer que o verdadeiro líder, ele constrói o relacionamento enquanto ele executa a tarefa. Esse é o verdadeiro líder. Não existe uma liderança onde o cara não é 100% humano. Se ele não trouxer essa gestão pessoal para a liderança, porque assim, o que vai impactar nas tarefas dele vai ser justamente a condução dele do humano. Entende? Então, o líder ele pode ser submetido a uma ação trabalhista, porque não gerou bem as suas tarefas, como ele pode também participar de evoluções pessoal do seu liderado. Do liderado enxergar ele como parte da vida dele. Né? Quantas talvez você tenha pessoas que não foi só um líder para você, foi alguém que faz parte da sua vida. E fazer parte da sua vida não está na tua casa, não precisa estar na tua casa. É alguém que é importante para o seu negócio, para você, para a sua história. Né? Então, eu acredito, Fátima, que gestão de pessoa é 100% do líder. Porque é essa que vai determinar as tarefas. É ela que vai me dizer se eu tenho muita tarefa ou pouca tarefa. Porque a gestão de pessoas, quando você faz essa base, usa essa base de gestão de pessoas, automaticamente a sua equipe, ela multiplica isso, né, que foi o pilar, que é a gestão de pessoas, e você trabalha dentro de um alinhamento. Sim. Entende? Então, se você trata bem seus liderados e se importa com eles, você tem como distribuir bem a tarefa e terminar isso em um tempo
por menos tempo, né? Com menos tempo. Então, você sabe administrar bem as tarefas tendo uma equipe eficiente? Seria Exatamente. isso? Na verdade, Fátima, quando você fala de gestão de pessoas, às vezes a pessoa acredita que gestão de pessoa é ser mamãe ou papai do liderado. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de gestão de pessoa, de cuidar do outro. E cuidar do outro vai ter um momento de ele ser advertido, vai ser o momento dele ser demitido. Ou seja, a gestão de pessoa vai lhe dar uma percepção de justiça, de entregar o melhor para o liderado. Entende? Então, quando ele entregar o melhor para esse liderado, automaticamente as coisas vão acontecer, o resultado vai vir. Inclusive, essa parte de processos, o operacional. Vai diminuir o operacional. Por quê? Porque vai ter o entendimento. Entende? Não, esse negócio de liderança é muito, muito sério mesmo. Então, quando você tem um líder que lhe inspira, é outra coisa, né? Com certeza, com certeza. Ademildo, você deve ter tido líderes que lhe inspiraram muito ao longo desses anos, né? Sim. Tem algum especial que você, assim, esse me marcou e eu aprendi muito com ele e trago isso para a minha vida? Eu tenho o meu primeiro gerente da Nestlé, que foi o Paulo Nogueira, né? Ele era um cara muito presente, né? Ele era muito presente nessa questão da gestão de pessoa, na liderança do exemplo, né, de estar junto. Então, você não podia fazer uma queixa a ele de qualquer situação que ele comprava a sua briga. E era um cara justo. Então, eu tenho o Paulo Nogueira como uma referência para mim. Que bacana. É muito bom isso. Então, assim, gente, o seu líder tem que lhe inspirar e realmente tem que contribuir com a sua formação pessoal e profissional, né? Sim, eu acho que tem muito isso. Sim. Pois é, a gente está num momento de crise. A gente passou 2 anos aí de pandemia. Claro que os mercados não foram afetados, que é o seu grande nicho, né? Os mercados, os grandes mercados. Nesse momento de crise, porque assim, gente, gerir uma empresa não é fácil e liderar pessoas menos ainda. Então é um talento muito grande você gerir pessoas, além de gerir negócios, né? São 2 coisas importantes, só que distintas. Mas nenhuma empresa vive sem elas, sem pessoas e sem gestão administrativa, certo? Então, assim, como foi que nessa crise, eu vou pontuar bem, porque a gente passa por isso constantemente, mas na crise, né? Como é que você consegue gerir a empresa, né? Conseguiu gerir os conflitos na gestão de mudança, porque mudança sempre gera conflito, né? Então, como é que a empresa, você como gestora, como líder, na verdade, porque gestora de processos, né, e líder de pessoas, como foi que você, como líder, resolveu esses conflitos com a gestão de mudanças que constantemente acontece, especialmente nessa pandemia? O primeiro passo numa gestão de mudanças é o líder ele ter resiliência, né? Eu tenho um ditado comigo que diz assim, que todo líder ele tem que ter a hora de nadar e tem que ter a hora de boiar. Né? Então, chega um momento que a gente vai ter que parar um pouquinho e ouvir a equipe, e ouvir o ruído da equipe. Vai ter que ouvir aquilo que não está sendo dito, né? Em uma reunião. Então, eles vão estar sempre transmitindo alguma mensagem para a gente. Porque mudança mexe. Tem pessoas que não gostam. Eu amo mudança. A minha natureza gosta de todo tipo de mudança, eu gosto de mudança, né? Mesmo as que dói, né? Que mudança, mas eu gosto dessa coisa, eu gosto de ser desafiada. Então, está muito ligada a isso. Mas, nesse período, foi sentar para ouvir a equipe, foi entender os anseios dele, induzir eles para o caminho. Sabe aquele ditado que a sede que sofre, que dói menos, pronto. É trazer essa percepção para eles, dizer, ó, existe o cenário é esse, a condução vai ser essa, e nós estamos aqui. É estabelecer pactos. O líder, ele precisa estabelecer pactos com o seu liderado e trazer ele. Eu já ouvi por várias empresas que diz para mim, Ademildo, eu faço por você. Isso é pacto, entende? Você estabelece esse alinhamento. Então, assim, essas mudanças, ela tem que ser atravessadas, primeiro, com a escutativa. O líder tem que trazer essa escutativa, né? Ele precisa trazer isso e depois que ele ouve isso, ele vai, dia por dia, fazendo a mudança que precisa ser feita. E acontece. Agora, tem um momento que ele vai precisar boiar, que não vai adiantar ele ficar naquele momento, a equipe não está aceitando, a equipe não está absorvendo, então não adianta ele continuar. Ele vai ter que parar, boiar e não nadar, e vai ter resultado. Perfeito. Não, bacana, viu, gente? A gente está aprendendo muito nessa tarde aqui com a Ademildes. Então, assim, como preparar os gestores para lidar com essa nova geração de colaboradores?
Porque você já está sentindo isso na pele. Sim, né? sim. Isso, Fátima, na verdade, foge um pouco do humano, da técnica, e também do emocional de um gestor. Na verdade, hoje, com a geração X, Y, Z, hoje a formação de um líder, ele precisa estar pautada em flexibilidade. O cabra, ele tem que ser flexível, entende? Perfeito. Ele precisa trazer esse contexto, a técnica, o emocional, tudo isso é a formação dele como indivíduo, como profissional. Mas o que ele precisa é acessar isso, é o camaleão, né? Porque o liderado, o X que somos nós, é bem diferente do Z. É bem diferente do Z. Eu assisti, na época da Vigor, um treinamento com a pessoa ministrando de sandália havaiana. É muito para a nossa cabeça. Né? Mas o conteúdo existia, entende? Porque é um compromisso em entregar o resultado. Então, hoje, para eu formar um líder, esse líder ele tem que estar disposto a ter a flexibilidade e resiliência. A gente vai falar muito de resiliência, porque se ele não tiver resiliência, ele vai desistir em algum momento. Porque você fazer pessoas gerar resultado por você, pela empresa, pela organização, não é uma tarefa fácil. E se ele não tiver, porque assim, ainda vai ter as lideranças negativas sobre os seus liderados. Perfeito. Entende? Sobre você vai ter uma equipe, eu tenho uma equipe de 12, então minha equipe de 12, ali pode ter, eu tenho que identificar as lideranças negativas que estão ali. Porque aquela liderança negativa, ela faz um rebuliço muito grande contra a liderança, contra a empresa. E às vezes, aquela liderança negativa, Fátima, não é contra você. O cara gosta de você, mas é contra a empresa, está machucado, está ferido com a empresa. Então, a gente tem que perceber tudo isso. Então, você formar hoje um líder, é ele ser resiliente e flexível. E quando você trouxe um ponto interessante, o que fazer com as laranjas podres? É identificar e mandar embora. Perfeito. Tem que ser claro e objetivo, gente. Não tem esse negócio de coitadinho, não. Não tem cuidar, não tem formar, não tem mais nada. Laranja podre. Você chupa a laranja podre? Não. Perfeito. É identificar e mandar embora. É isso não tem aí. jeito. É isso aí. Porque uma pessoa capacitada e desmotivada é uma coisa. Sim, agora, uma pessoa sim. Desqualificada profissionalmente, né? Desinteressada e desmotivada, essa realmente não quer nada com a hora do Brasil. Então, está na hora de você convidá-la para sair. Pronto. Então, muita gente fica cheia de dedo. Não, gente. Eu já liderei pessoas em loja de shopping na década de 90. Impressionante. Quando eu identifiquei, não era nem para ter contratado essa criatura, mas eu tinha a hierarquia, tinha o gerente administrativo, era comercial, então ele mandava mais que eu. Mas eu dei minha sugestão. Ó. Ela já passou muito pouco tempo em muitas empresas. Em um ano, ela passou por 4. Tem alguma coisa errada. Não, vamos ver. Tudo bem, vamos lá. Ele me ouviu. Na hora que a gente começa a perceber e ver os comportamentos errados, eu mostrei para ele, não, está na hora de tirar. Passou mais 3 meses. Então, é uma pessoa que não passa. Não passou de 3 meses, gente, é experiência, a pessoa não consegue passar. É um alerta, né? Quando o currículo traz isso. É um grande alerta. Não é? Então, um currículo desse, Ademildes nem olha, viu, gente? Então, vamos lá. Quais as habilidades mais importantes hoje num líder? Essas habilidades são, assim, essenciais num bom líder. A habilidade que eu colocaria em um líder seria o servir. Para mim, é um dos pilares, né? Que é o servir. Então, o líder, porque a gente, hoje, se fala muito dos carrascos, né? Daqueles que o colaborador tinha medo. Esses não existem mais, esse não tem mais mercado. Não tem como. Esse cara não tem mais mercado. Então, uma habilidade seria o servir e essa correlação, que eu vou voltar a falar da resiliência, né? Que para mim, resiliência, ele engloba outras coisas nela. Sim. Né? A resiliência, ele fecha o ciclo. Então, hoje, o que precisa ter no líder é essa condição do servir. Né? Eu tenho uma referência muito poderosa, né? Que é Jesus Cristo. Né? O meu também, que foi, meu líder maior. E quando Jesus Cristo ele se coloca naquela condição de lavar os pés do discípulo, ali ele me ensina um monte de coisa. Ele me diz a mim que calçar a sandália da humildade, que é se colocar diante do outro, que é se colocar no lugar do outro, à disposição. Né? Então,
a gente esquece disso. Então, a gente se engravata, a gente bota o salto e vira líder. O poder, que poder? O meu poder está em servir. Verdade. Então, o líder, o que ele precisa trazer com ele é esse sentimento de servir. Quando ele traz isso, tenha certeza que a equipe dele é uma equipe de alta performance. Tá, você está me falando, então, que o bom líder é aquele que está para servir. Então, na hora que você contrata um bom líder, ele precisa ter essa habilidade? Sim, sim. Na verdade, quando você tem essa oportunidade de entrevistar um liderado, você tem que fazer uma entrevista realista. Entende? Você vai trazer ele para o contexto do trabalho. Como é que é seu dia a dia? E vai trazer situações que ele vai precisar resolver, se colocar. E cada resposta dele, eu faço a réplica. A pergunta e eu vou ali. E ali eu vou entendendo qual o nível dele, qual o nível dele de resiliência, de comprometimento, de engajamento, de compromisso com a equipe, qual o olhar de dono que ele tem do negócio, como é que ele vê as pessoas problemáticas, que foi o que você falou antes, que às vezes a pessoa problemática é um talento que está só desmotivado, né? Como é que ele retém isso? Então, quando você aprofunda nessa entrevista realista com ele, ele vai trazer isso para você. Você já vai sentar na mesa sabendo o que é que você quer do profissional, né? O que é que você quer. Então, você vai buscar isso. Então, é uma entrevista de detalhes. Entende? É o olho no olho, pronto. É trazer ele, é dizer, fale de sua vida. Sabe? É quebrar o protocolo dessas entrevistas. Desarmar ele mesmo, pronto. né? E não, isso é um bate-papo para que a conversa realmente tenha esse sentido de bate-papo. Eu fiz essa semana, inclusive, esses últimos 15 dias, eu fiz algumas entrevistas. Eu lembro que eu fiz uma entrevista com uma pessoa de 44 anos, né, para vendas, e no final ela disse, deixa eu te dar um abraço. Entende? Deixa eu te dar um abraço. E aquilo foi muito, porque eu dei a mão para ela, de boa sorte, né? E ela me pediu um abraço. O nome dela é Adriana. Ela deve ver essa entrevista aí e vai saber que eu estou falando dela aqui. E foi interessante que ela falou da minha energia, né? E ela quis aquilo, ou seja, eu trouxe essa percepção de bate-papo, né? E eu colhi dela, né, essa informação. E foi bacana, foi muito bacana. Eu colhi dela e ela atendia o que eu precisava. E como eu identifiquei isso? No detalhe. Fazendo uma entrevista realista. Não, e é interessante você trazer isso, Ademilton, porque assim, tem um tempo já que líderes têm entrevistado o candidato para desarmar e ver o limite dele. Então, entenda, você está sendo ali entrevistado pelo o seu futuro líder, né? Em sua maioria, o líder gosta de entrevistar o seu liderado, né? O seu futuro liderado. Mas não confunda hierarquia, gente. Porque, camarada, vamos tomar ali uma cerveja. Gente, essa informalidade, às vezes, é só para lhe desarmar e ver realmente o que você é de verdade. Mas você tem que respeitar o espaço do outro. Ele não é o seu amigo, não é seu camarada. Ele é seu líder e tem que ser respeitado as hierarquias, tá? E a informalidade, porque assim, eu vejo muito, Ademilton, nessa longa estrada, pessoas, ele é meu camarada. E, às vezes, ele pode ser um líder bacana, mas se você pune ele por alguma coisa errada, pune num sentido leve, assim, você não fez isso, não ganhou a bonificação. Ou você vai ter... vai ser chamado a atenção. Mas ele é meu amigo. Tem que separar, gente. Conflito de interesses, né? Entende? Então, assim, como é que a pessoa vai lidar com essa gestão de conflitos? Me diga aí, porque isso acontece muito. De você ter um liderado que folga com você porque você é simpática, porque você, às vezes, é protetora, porque vê ali realmente um potencial. E qual é a atitude de Ademildes nessa hora com o liderado que é folgado? Traga isso para mim. Isso acontece muito, né? Eu já tive situações da pessoa não conseguir lidar com elogio. Da pessoa estar numa condição de estar atendendo a necessidade da empresa. Sim. E, após um elogio, achar que... Melhores amigos. Que cresceu, nem melhores amigos, que virou o potencial em pessoa. Sim. Foi promovido? Não, nem foi. Não, ali pensa, né? Que já estava aquela situação. É cortar as asas. É cortar as asas, é chamar no canto, é fazer a pessoa entender que
Nós somos um CNPJ. É. Eu sempre digo, se eu mentir para o meu marido em casa, não dá nada. Se meu marido mentir para mim, talvez não dê nada. Porque a instituição casamento vai se segurar. Se minha filha mentir, não vai dar nada. Mas se eu mentir para uma organização, eu posso ser processada. Demitida por justa causa. Então, eu trago para essa percepção. Nós estamos aqui defendendo uma empresa e uma marca. Então, eu trago ele para esse contexto, tudo dentro de uma conversa, de um alinhamento, de um respeito, para que ele entenda que o resultado, que aquilo vai fugir. Então, isso normalmente acontece quando você começa o processo de liderança. Mas quando você já tem algum tempo de liderança, você já percebe no comportamento. Aí você percebe que vai começar, você já corta. Já corta. Você já vira aquela chave e isso nem consegue, né? Então, mas normalmente, o que eu diria para todos, né, para as pessoas que tá vivendo isso, esses conflitos, atue, mostre que você é o gestor. Exatamente. Que você é o gestor e que toda aquela organização ela tem um princípio para atender. E se quebrou o princípio, você vai mostrando as quebras de princípio para o colaborador. E quando ele entender essa quebra de princípio, vai estancar. Vai estancar. Qual a habilidade que faz você promover um liderado? Quando assim, Ademildes, eu estou precisando de uma gestora em tal cidade. Qual dessas você me indica? Qual foi a habilidade que ela tem? Qual é a habilidade que ela tem que fez assim? Essa eu indico como líder sem pestanejar, como diz o outro. Então, qual é a habilidade que você valoriza demais num liderado que pode promovê-lo a um líder em algum lugar da Três Corações? O que é que me chama a atenção para que ele... Fátima, na verdade, trazendo para o meu contexto de vendas, né, a área comercial, um homem de venda, para mim, ele não está ligado a resultado. Resultado seria tudo, né? Eu não sou vendas, mas não estaria ligado. Para eu promover o indivíduo, ele tem que fechar a parte comportamental, entende? Existe uma pesquisa que fala que o currículo, ele traz, você, né, sabe disso, o currículo o indivíduo contrata, e é o comportamento que bota para fora. Então, é um conjunto de habilidades, é a resiliência, é a proatividade, é como ele cuida dos seus pares, né, da sua mesma, do seu mesmo, no caso, o vendedor, né? Como é que ele atua com os pares, como é que ele se coloca no lugar dos pares, como é que ele resolve conflitos, como é que ele trata os clientes. Então, é o comportamento, é o todo. Então, não é uma coisa só. Então, é o comportamento. Porque, por exemplo, tem um cara que é muito bom, ele é um ótimo analista, mas ele é um péssimo comunicador. Ele é um ótimo comunicador, mas é um péssimo colega de trabalho. Então, assim, a gente vai linkando as habilidades e competências dele e é o comportamento dele. É o que ele está entregando. Na verdade, é o resultado das entregas dele. E esse comportamento está ligado ao pessoal. Né? O que é que ele traz para o ambiente profissional? Porque a gente traz o que a gente é em casa. Perfeito. Não é verdade? Perfeito. A gente traz. Então, seria o comportamental que vai me fazer. Tudo que compete a habilidade para ele entregar o resultado, que seria gerir pessoas, seria se colocar no lugar do outro, seria gerar vendas, fazer negócio, sabe vender. Em que nível que ele sabe vender, em que nível ele precisa estar sendo desenvolvido, porque normalmente a gente não promove um líder já pronto. Tem coisas que vai ser alinhado no processo, né? Legal você trazer isso, essa questão do currículo. Você contrata pelo currículo e demite pelo comportamento. Sim, sim. Então, assim, interessante porque você não falou, eu contrato com o melhor currículo. Olha que interessante. Então, para você ver, quando trabalhei lá na década de 90, eu fui selecionada para ser gerente pelo meu comportamento. Sim, sim. E não pelo meu currículo. Eu não tinha uma formação acadêmica ainda na época. Na década de 90, era muito caro fazer uma faculdade, né? Então, assim, você tem que entender como eu sou como pessoa e profissional. E isso é natural. Não adianta criar máscaras, né? Não. Porque as pessoas fingem, mas não constantemente, né? Então, é esse cuidado que você tem que ter. Então, seja o mais verdadeiro possível, o autêntico, né? Sim, sim. E comprometido que você vai ser um forte candidato à liderança, né? Eu costumo dizer, Fátima, que as máscaras ela caem no campo. Às vezes tem aquele vendedor com a pampa de que faz muito bem, e quando você vai para o campo, que é o celeiro dele, que é onde ele estreia, onde ele faz o grande show dele, e aí você vê várias deficiências, você vê várias coisas que não condiz com o que ele precisa entregar como resultado. Então, as máscaras vai cair no campo sempre. Perfeito. Como também para o líder, a máscara cai
pelo resultado da equipe. Né? Porque quando a equipe não vai bem, mal é o líder. Mas quando vai bem, é o líder também. Exatamente. Então, a equipe ela tem que ter a cara do líder. Então, o líder, quando vê que a equipe não está bem, ele tem que ajustar aquilo, porque a equipe, o resultado é do líder. Perfeito. E assim, carreira construída aí, 1 ano completando, né? Agora na Três Corações. 1 ano e 4 meses. Pois é, ó, até os detalhes, gente. Então, assim, como é, então, você considera a sua carreira de sucesso nas Três Corações, por quê? Sim, sim. Quando eu entrei na Três Corações, foi em agosto do ano passado, né? E eu fui convidada, eu pedi demissão de onde eu estava, né? Eu estava na Rancheiro, e pedi demissão para vir para cá. E nessa ocasião eu cuidava de Salvador, metropolitana inteira, mais todos os atacados, né, que eu atendo, o varejo e as ponderadas. E além disso, todas as redes locais. Em dezembro eu recebi um grande apoio, né? Veio um gestor de lá do interior para me ajudar, então ele cuida hoje das regionais, das redes regionais, então eu continuei com a metropolitana, com Salvador e com os atacados. E atuo com um destaque muito grande com distribuição numérica. É o que eu sou, é o que eu sei fazer. Para mim, venda é resultado de venda. Para mim, um montante, o valor, ele está pautado em distribuição numérica. Né? E eu já tenho esse histórico de sucesso com distribuição numérica e sou sucesso novamente na Três Corações. Ah, que legal. Né? Quando eu falo de distribuição numérica, eu estou falando de destaque mesmo, de passar o ano todo batendo as minhas metas, meus objetivos, e isso para mim é uma grande honra. Eu tive o tempo, né, de maturação, de adaptação, então foi tudo muito novo para mim. Eu também, quando eu entrei na Três Corações, eu entrei num momento pessoal bem conturbado. Sim. E a Três Corações foi bem benevolente, bem, sabe, acolhedora. Eu tenho o meu gerente Chitão, que é... Beijo, chefe, eu te amo, ele é muito maravilhoso, me apoiou bastante. É um líder que eu admiro, é um líder que eu falo sempre o seguinte, Fátima, seu líder, você almoçaria com ele na sua casa? Você traria ele para a sua mesa? Entende? Bacana. Então, é um cara assim. Então, assim, eu sou de sucesso, a gente cresceu muito. Eu estou falando de número, estou falando de resultado, de desenvolvimento humano. Então, assim, é de sucesso por tudo que foi construído. E o detalhe, eu não construí isso sozinha. Foi cada um deles, né? Cada um deles que se dispôs. Eu fui muito bem recebida pela Três, muito bem recebida. A Três Corações ela tem alguns pilares importantes. Um é paixão. Então, desde o momento da minha integração, eu me conectei com a empresa. A simplicidade, o cuidado, isso está nos valores, está na missão, na visão dela. E isso me aproximou muito da marca, né? E a maior empresa de café do Brasil. Que bacana. Né? Hoje ela já é uma empresa internacional e eu faço parte dessa história e fico muito feliz com isso. E o foco é continuar entregando o resultado, mas com gestão de pessoas. Para a gente fechar esse bate-papo, diga aí, que dica você deixa para aqueles profissionais que ainda não sabem o que querem da vida? Que passo tomar para dizer assim, eu preciso descobrir qual é o meu talento? Que dica você deixa para essas pessoas? O que elas devem fazer? Fátima, o primeiro ponto é se sondar, né? E acredite, tem mais pessoas assim do que você pode imaginar, que não sabe que rumo tomar, não é feliz no que faz e não sabe o que fazer. O primeiro ponto é se sondar, é tentar identificar o que é que vai fazer, o que é que faz ele feliz, qual é a onda que ele quer surfar. Primeiro ponto. O segundo ponto é ele se disponibilizar para coisas novas. Ele precisa isso, talvez um trabalho voluntário, talvez um trabalho sem remuneração, e ele ir entrevistando pessoas, procurando ajuda. Às vezes, esse colaborador não sabe nem fazer um currículo. Vai no Cine, procura ajuda, compartilha, entenda, diz, eu não sou feliz com o que eu faço. Ele precisa estancar isso e começar uma nova história. E o primeiro ponto disso é ele se sondar. Se questionar, se perguntar e entender, depois disso, se disponibilizar. Se disponibilizou, entender o que é que me faz. Lembrar também, às vezes já passou por várias empresas, lembrar qual era aquele momento que eu fui feliz. Quando é que eu ia trabalhar sorrindo? Quando é que eu tinha vontade de trabalhar? Ele tem que se sondar, porque essas respostas estão nele. Verdade, perfeito. Nada como uma coach falando, viu, gente? Então, assim, querida, satisfação. Obrigada por dividir esse momento com a gente. Eu também estou muito trazer essa vivência, porque é interessante você trazer a sua experiência para as pessoas, né? Então, eu desejo o quê? Desejo o quê? Que Deus abençoe grandemente sua Obrigada, vida, Iden. sua família, seus negócios, né? Que eu sei que você tem uns projetos aí novos que logo, logo ela vai estar trazendo em 2022, mas hoje ela é a gestora comercial das Três Corações, que hoje é uma empresa internacional. Sim, né? sim. E vocês que nos acompanharam, meu muito obrigada. E fica a dica, faça a diferença.
E se não está satisfeito, peça para sair, gente, porque o importante é ser feliz. Fiquem com Deus e até o nosso próximo programa.